Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje para trazer um tema da maior relevância, visando o progresso e o desenvolvimento do Piauí. Vou falar do Rio Puti, do Rio Parnaíba, mas antes sugerindo ao jovem, nobre, senador do Piauí, Ciro Nogueira Filho, de quem fui amigo do pai, o Ciro Nogueira Lima, por muitos anos, um homem nobre, que foi deputado federal várias vezes. E juntos discutimos muito o desenvolvimento do Piauí. E eu quero, aproveitando a amizade que tenho o senador do Piauí com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu estive em Belém, sentei com os japoneses da JICA do consulado de Belém e lhes pedi que tivesse atenção de ver a magnitude e a grandeza do Rio Parnaíba. E fiz a exibição do vídeo. Os japoneses da JICA em Belém, do consulado de Belém, se empolgaram com as imagens do Rio Parnaíba, não somente com o rio, mas pela grande extensão do rio. Quando eu lhes disse que o Rio Parnaíba tem 1.600 quilômetros de suas nascentes ao Atlântico, mas que não tem aproveitamento nenhum de suas margens hídricas, fáceis de serem irrigadas para gerar progresso, riqueza, desenvolvimento. Os japoneses, quando viram as imagens aéreas que eu mandei fazer do Rio Parnaíba, nos disseram: deputado Tomás, nós queremos ir ao Piauí falar com o seu governador. E eu voltei de Belém e eu quero aproveitar para agradecer, não sei se ele ainda está vivo, ao japonês Seiji Nakayama, que eu mandei na frente para Belém. Eu era líder do governador Alberto Silva. Vá na frente que eu estou indo atrás. E eu quero me sentar com a diretoria do consulado do Japão em Belém. E para a felicidade minha, os japoneses se interessaram pelo Rio Parnaíba. E eu nem sequer falei deles do Rio Puti, que é outro rio perene. Ambos sem aproveitarem as suas ricas margens, por falta de projetos irrigáveis de grande magnitude. E os japoneses ficaram de vir ao Piauí e vieram. E se reuniram com o governador Alberto Silva, que era o governador do meu tempo, do qual eu era o líder dele na Assembleia Legislativa do Piauí. E os japoneses se comprometeram de que, com a ajuda da JICA, que tem 50 milhões de dólares ano para ajudar países pobres do terceiro mundo. E assim o fizeram. Mas disseram ao governador: primeiro nós iremos estudar a capacidade de navegação deste rio. E aqui chegaram com 10, 12 japoneses. E começaram a estudar, a levantar a profundidade do rio, desde o delta até chegar no extremo sul do Piauí, nas proximidades de onde nasce o Rio Parnaíba. Empolgados retornaram e começaram a fazer talhas de ferro nas coroas do rio, desviando a água. Foi um ano esse trabalho.
desviando a água do leito do rio para aprofundar cada vez mais cada canal que tinha de coroa, trazendo mais água para um lado para poder proporcionar navegação. E no final, comunicaram ao governador Alberto Silva emocionadamente que o rio era navegável e que eles iriam ajudar o Piauí. Mas o tempo passa, as correntes políticas mudam, os homens também, nem todos com a mesma capacidade criativa, de inteligência e de visão futurista que passou. Mas agora, eu quero chamar a atenção deste menino jovem, senador do Piauí, Ciro Nogueira. Essa proposta eu já levei para o prefeito Pessoa. Já mostrei no meu portal aqui ao prefeito Silvio Mendes. Já mostrei no portal ao governador Rafael Fonteles. Mas ninguém se interessou por ela. Eu agora vou pedir ao jovem guerreiro senador que vá à Embaixada do Japão em Belém amanhã, se possível, em companhia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque em São Paulo tem um consulado do Japão e tem uma grande magnitude de produção em todo o interior de verduras, legumes e frutos, trazidos pela JICA para São Paulo, como tem em Belém, onde eu fui buscar. Qual é o meu sonho? Atrair para o Piauí a JICA de novo. Atrair para o Piauí o Banco de Tóquio. Atrair para o Piauí os japoneses para povoar ao longo dos rios perenes, Parnaíba e Puti. E aqui, com o dinheiro fácil da JICA, que tem 50 milhões de dólares ano para ajudar os países em desenvolvimento do terceiro mundo. E quando eles virem que o rio Parnaíba, que tem 1.600 quilômetros de extensão, de suas nascentes ao Atlântico, 1,5 vezes a distância de São Luís do Maranhão para Fortaleza. Ora, de São Luís do Maranhão para Teresina, 400 quilômetros. De Teresina para Fortaleza, 600 quilômetros. As nascentes do Parnaíba até desembocar no Atlântico, 1.600, quase 1.700 quilômetros de extensão. Apenas 2 grandes barragens. Aliás, uma grande barragem, que é a barragem de Boa Esperança. E dois projetos de irrigação, projetos pilotos feitos pelo governador Alberto Silva com a ajuda do presidente Sarney. Platôs de Guadalupe lá em cima, tabuleiros litorâneos lá embaixo. Mas, se a JICA se interessar para que tenhamos no Piauí o apoio do Banco de Tóquio, da JICA, da tecnologia japonesa, trazendo os camponeses e japoneses para colocar na margem do Parnaíba, para colocar nas margens do Puti, depois das barragens que o Puti precisa. E eu lembro, o Ceará tem 160 quilômetros de rio Puti, mas para cada 10 quilômetros, os cearenses têm uma barragem molhada, o rio lava por cima e deixa um lago para trás, quilométrico. E nessas 16 barragens, o cearense produz de um lado e de outro. Só que no Ceará não tem a ideia que eu tenho. Da margem do rio para fora, senador Ciro Nogueira, de 100 metros para fora, assentamentos rurais com cooperativas para atender aos sem terras, aos rurícolas, pobres do sertão do Piauí, que não têm onde plantar. Mas vai ter essa faixa de terra, como lhes garante a Constituição Federal, de 100 metros para fora, para assentamento de cooperativas rurais. E dos 100 metros, após os 100 metros da margem, os grandes empresários
com os gigantes e arrojados projetos de fruticultura, de grãos, piscicultura e apicultura, porque sem apicultura, sem a abelha, a gente não tem como se produzir uma gigante produção de frutos e de legumes. Senador Ciro Nogueira, eu me dirijo hoje a Vossa Excelência porque eu já fiz isso, como já falei, com o prefeito Pessoa, com o governador Rafael, com o prefeito Silvio Mendes, que está começando um novo mandato e que eu espere que ele acorde para o aproveitamento das margens do Parnaíba. E também dizer-lhes que o rio Maratauã de Barras, que tem riacho gigante quando o rio Parnaíba enche, mas quando o rio Parnaíba seca, ele seca. Que é com os recursos que eu sugiro, trazidos da JAICA, porque o dinheiro das emendas impositivas secretas não dá para fazer nada dessas obras, né? É pouco dinheiro, só dá para asfalto, 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 asfalto. Mas não faz barragens molhadas, mas não faz adutoras no Parnaíba. Então vamos buscar os japoneses para fazer. E aí sim, teremos o Rio Parnaíba como um dos maiores projetos de desenvolvimento de frutos de grãos e do Nordeste do Brasil. A exemplo do São Francisco, que nasce lá em Minas, passa pela Bahia, por todo o Norte e vem cair em Pernambuco, vindo para o Nordeste agora com o canal concluído por Bolsonaro, iniciado por Dilma e concluído por Bolsonaro, que vai levando água para o Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. E nós que temos 2 rios perenes, sem precisarmos de coisa nenhuma, a não ser de barragens do Puti e de adutoras para levar água do Parnaíba para os grandes projetos irrigados, como José Sarney e Alberto Silva fizeram lá nos platôs de Guadalupe. Olha as imagens, que lindo, de produção. Quando Alberto Silva pediu esses 2 projetos de irrigação de grande magnitude, os platôs de Guadalupe e os tabuleiros litorâneos lá no norte, lá no litoral, os fez com a intenção de acordar os prefeitos do sul do Piauí de que eles precisavam fazer adutoras em seus municípios e fazer esses projetos irrigados lindíssimos, vocês estão vendo aí em Guadalupe, e que vão ver também nos tabuleiros litorâneos em Parnaíba. Gente, adutora, irrigação, de 100 metros para fora, assentamento dos sindicatos rurais com os trabalhadores rurais, e dos 100 metros para fora, dos grandes empresários de glebas de terra. O Piauí será o maior produtor de frutos de grãos do Nordeste, porque nem o Estado tem dentro dele o tamanho do Rio Parnaíba, que tem 1.600 quilômetros de suas nascentes até desembocar no Atlântico. Mas para concluir, eu sugiro ainda ao nobre senador Ciro Nogueira, eu já apelei para todo mundo, estou apelando para ele porque é jovem, eu conheço o pai, sou amigo da genitora mãe dele, Dona Eliana Nogueira, que já foi senadora, e que eles atraiam para o Piauí os japoneses, que peçam ajuda do consulado do Japão em São Paulo com o apoio do governador Tarcísio de Freitas e consigam da embaixada do Japão que traga para o Piauí a JAICA com os recursos dela. E aqui tenhamos japoneses, como tem Belém do Pará. Olha aí as imagens dos frutos que os japoneses promovem, plantam nas terras molhadas do rico estado do Pará.
O que nós queremos? Um consultório do Japão em Teresina. Dinheiro do Banco de Tóquio em Teresina. Dinheiro da JICA para os rurícolas das margens do rio. E do Banco de Tóquio para atender aos empresários de megaprojetos irrigados nas margens dos dois rios. Só o Poti, que tem 320 quilômetros da divisa do Ceará até desembocar aqui no Parnaíba. Mas são duas margens que vai para 740 quilômetros de áreas molhadas. Eu não vejo ninguém falar disso. Eu não vejo ninguém discutir isso. Caramba, dois rios perenes e ninguém acorda que nós somos ricos. Como tem gente medíocre em nossa classe política. Mas aqueles que têm cabeça, que pensam, que criam, que têm competência, não afanaram recursos quando estiveram no poder, como eu, que nunca recebi 10% de uma obra quando eu era parlamentar. Por isso que aqui continuei. 2 vezes primeiro suplente de deputado federal. Também não me convocaram para Brasília. Mas hoje aqui neste canal, eu abro esse espaço ao senador Ciro Nogueira, dizendo-lhe que eu me filiei a um partido político. Eu estou no Republicano do governador Tarcísio de Freitas. Não tenho pretensões políticas. Estou completando 80 anos em novembro. Mas escolhi este domingo de hoje para fazer o alerta ao nobre senador do Piauí, que tem vínculo em São Paulo, com o governador de São Paulo, onde nós temos o maior escritório da JICA e Banco de Tóquio em São Paulo. Busquem-nos para o Piauí, para o leito do Parnaíba, margens do Parnaíba, para o Poti, margens do Poti. Senador, dê as mãos com eles, traga-os ao Piauí, mostre essa riqueza, pegue o helicóptero, saia voando com eles e dizendo, meu Deus, tanta riqueza, e até hoje a classe política medíocre não pensa, não acorda, não tem grandeza e nem muito menos visão futurista. Estou encerrando meu comentário de hoje. Desculpe a indignidade. É porque eu vejo que eu moro num estado tão rico e eu bato nisso tanto. Abro meu portal, que tem 33 propostas para desenvolver a capital do Piauí, o Piauí. Grandes. Mas ninguém faz nada, ninguém se interessa. É uma pergunta que não quer calar. E para onde estão levando as emendas impositivas secretas? Para fazer o quê? Só asfalto, estradas? Mas é muito dinheiro e agora mudou muito. São quase 240 milhões para cada deputado e para cada senador de 8 anos, nesse fato passa de $500 milhão. Esse dinheiro, se planejado, direcionado para projetos de desenvolvimento, o Piauí, em pouco tempo, seria, com certeza, o mais rico estado do Nordeste. E para concluir, atrair o mundo empresarial, atrair Mário Garnero, da Brasília Invest de São Paulo, que faz eventos nos grandes centros empresariais do mundo, para atrairmos, mostrar para eles que o Delta do Parnaíba, que o turismo do Piauí é um dos mais ricos do Brasil, mas nunca explorado como deveria ser. E domingo eu volto a este tema de novo da riqueza que é o nosso turismo do Piauí, que, se bem explorado, não será o mais importante turismo do Nordeste, não! Será o mais importante turismo da América Latina, porque ninguém tem um delta. Só tem 3 no mundo, no Sudeste Asiático.
no Egito, no Vietcong e no Rio Nilo, e no Rio Parnaíba, em Parnaíba, lá no litoral do Piauí. Senhores, domingo que vem eu vou fazer um programa apelando ao governador Rafael, que traga Mário Garnero e que venda as ilhas do Delta para os grandes grupos hoteleiros do mundo. Tchau e até o próximo domingo.